TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 e 31.5 da TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas, nós já estamos com mais de 300 entrevistas feitas nesse programa, que está no ar há mais de 5 anos. E aqui só sentam vencedores. Nessa cadeira aqui, só sentam vencedores. Porque para cá eu só trago os melhores profissionais, os melhores engenheiros, os melhores médicos, os melhores psicoterapeutas, os melhores políticos do Ceará. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no meu programa a doutora Jaiane Brito. A doutora Jaiane é fisioterapeuta e é uma das boas, embora muito jovem ainda, é uma das melhores profissionais da área de fisioterapia do Ceará. Pra vocês terem ideia, foi ela que me ajudou a me recuperar. Vocês sabem que eu estive doente, ainda estou me recuperando, estou quase bom. De uma hidrocefalia de pressão normal, uma doença esquisita que apareceu em mim. Eu passei quase um ano para descobrir o que é que eu tinha. E que no dia 28 de dezembro do ano passado eu fiz uma cirurgia. Quer dizer, estou com 11 meses de cirurgia. Ainda não estou 100% bom, estou quase bom. Mas é uma cirurgia, foi uma cirurgia complicada. Mas graças a Deus eu procurei me tratar com os melhores médicos, os melhores profissionais do Ceará. E graças a Deus estou quase bom. E a doutora Jaiane foi uma das profissionais, foi ela que me botou em pé. Eu estava numa cadeira de roda e ela, com seu entusiasmo, com a sua competência, ela é daquelas profissionais que vibram no trabalho dela. Aliás, eu adoro quem trabalha vibrando, eu só acredito em quem trabalha vibrando. E ela é uma vibradora, vibra trabalhando. Então, quando eu tive esse problema, assim que eu saí da cirurgia, os médicos disseram: Roberto, consiga uma boa fisioterapeuta que você vai, se Deus quiser, se recuperar. Doutora Jaiane, satisfação muito grande, querida. Satisfação toda minha. Essa doença me trouxe muita coisa ruim, muito sofrimento, mas me trouxe uma coisa muito boa, ter tido o prazer de conhecê-la. Igualmente. Você que é uma pessoa amável, uma pessoa inteligente, uma pessoa agradabilíssima, competente. Foi um grande privilégio conhecê-la. Obrigada. Doutora, eu vou lhe dar um resumo rápido do seu currículo. Você é fisioterapeuta, especialista em avaliação e intervenção em fisioterapia e neurofuncional. Docente da pós-graduação de fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará e da Faculdade Inspirar de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. Mestre em saúde seletiva. Coletiva. Proprietária
da Clínica Neurofase. Neurocê. Neurocê. Doutora Jaiane, me diga uma coisa, inicialmente, eu me recordo, eu tenho 71 anos de idade, e me recordo que quando eu era criança eu não ouvia falar em fisioterapia. Não sei se já existia ou... Não sei, eu sei que quando eu era menino não ouvia falar em. A pessoa ficava bom, se cuidava e não se falava. Mas eu acho que de uns 30 anos para cá, né, começou a se falar muito em fisioterapia e a gente sente que a fisioterapia está crescendo muito, está ocupando cada vez mais espaço. Hoje, geralmente, eu acho que quase todo mundo que adoece, que tem qualquer problema, termina fazendo Reabilitação, né? uma reabilitação. Querida, então, é uma profissão nova que consolidou-se definitivamente e que eu confesso a você, Raiane, no começo eu não acreditava, sabe? Eu achava assim, uns exercícios assim meio bobos, eu digo, pô, será que isso serve mesmo? Mas consolidou-se mesmo, hoje é uma profissão consolidada e que traz excelentes resultados para as pessoas que se sentem com necessidade de usá-la. Explique um pouco do que vem a ser a fisioterapia neurofuncional. Primeiramente, queria agradecer o convite, doutor Roberto. É uma honra fazer parte, né, desse programa, é uma honra ter aceitado o seu convite e ter feito também parte da sua história, né, na reabilitação neurofuncional, no déficit de marcha, comprometimento motor, no qual eu tenho e tive uma grande honra de ter participado desse processo. A fisioterapia, como o senhor disse, ela realmente é uma profissão nova, né? É um curso de graduação que a gente tem várias faculdades em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, um curso que está muito consolidado, né? É uma graduação em que ela está muito especializada, assim como a medicina. A gente tem várias áreas de atuação. A fisioterapia, a gente tem a fisioterapia dermatofuncional, a gente tem a fisioterapia neurofuncional, a gente tem áreas de atuação na pacientes oncológicos, pacientes traumato-ortopédicos. E a minha paixão sempre foi com a reabilitação de pacientes neurológicos. A fisioterapia neurológica, ela trabalha tanto na reabilitação de pacientes que acabam de sair que estão no hospital, né? A fisioterapia, ela pode ser tanto preventiva como uma forma de reabilitação. A gente atua, quem trabalha com pacientes neurológicos, a gente atua desde do contexto hospitalar, do contexto domiciliar e em clínicas, né? Eu pego muitos pacientes que acabaram de sofrer uma doença neurológica, um traumatismo craniano, um paciente que teve um acidente vascular encefálico, um paciente que teve uma paralisia facial, né, paralisia de Bell, paciente com Guillain-Barré. E a gente atua na reabilitação, né, motor e respiratório desses pacientes. Como o senhor mesmo falou, na credibilidade dos exercícios, né, na reabilitação desses pacientes. A gente pega um paciente em que conseguiu fazer uma reabilitação neurológica com um bom profissional, né? E a gente pega o paciente em que não teve oportunidade ou às vezes até mesmo não procurou, não teve essa credibilidade no profissional fisioterapeuta. Então, quando a gente compara esses dois perfis do paciente que fez uma boa reabilitação e o paciente em que não fez uma boa reabilitação, a gente começa a perceber a diminuição, né, do número de sequelas motoras em que aquele paciente ele pode deixar de ter. Então, quando a gente atua de forma ou preventiva ou de forma precoce, né,
precocemente, numa fase aguda da patologia, a gente consegue diminuir acentuadamente as chances de sequelas motoras, né, nesses pacientes. Então, a fisioterapia neurofuncional é um grande universo, né? A maior expectativa do paciente ou do familiar é o quê? Restabelecer a marcha, a principal queixa dos pacientes é restabelecer a marcha do paciente. Nem todos está centrado na marcha, como a reabilitação de uma mímica facial, eu posso dizer que a gente está voltado para restabelecer a motricidade desses pacientes. Então, é um grande universo, porque a gente pode estar atuando desde o contexto hospitalar, como eu já falei, hospitalar, domiciliar, e quando o paciente melhora um pouco mais, a gente está encaminhando esse paciente para outras, né, para um treinamento mais intensivo na clínica, onde ele vai se socializar um pouco mais. A gente pode estar encaminhando um paciente neurológico, a gente pode estar atuando na piscina, né? Ajuda a gente dar o primeiro passo, o paciente dá o primeiro passo, andar um pouco dentro da piscina. Então, é um grande universo, sim, a reabilitação de um paciente neurológico. Interessante, doutor, é que eu sempre gostei de futebol, desde menino, eu sempre gostei de acompanhar os times. E antigamente a gente quase não ouvia falar em... O jogador está se recuperando e está fazendo um tratamento de fisioterapia. Hoje, praticamente todos os jogadores, todos os times de futebol têm um departamento especializado Um fisioterapeuta, fisioterapeuta, contratado pelo time para impressionante. reabilitação. Sim, porque um paciente desse lesionado, ele vai comprometer muito o rendimento do time, né? Então, se atuados de forma precocemente, às vezes são um grande jogador, um destaque da seleção, ele se lesiona e o fisioterapeuta, juntamente com o educador físico, tem que estar atuando ali o mais precocemente possível. Você vê esses jogadores, o Ronaldinho, os dois Ronaldinho, esses grandes jogadores do Brasil e do mundo, todos eles fizeram tratamento intensivo. Me parece até que o Neymar e o Ronaldinho chegaram a ter um fisioterapeuta específico para eles, sim, não foi? Com certeza. Especializado naquele problema dele. São os colegas fisioterapeutas especialistas em trauma-ortopedia, né, especialistas em osteopatia, né, que atuam diretamente com o atleta, né? Por isso é que eu digo, hoje quase todo jogador que ele tem a fase dele mais aguda da doença dele, depois eles entram na fisioterapia. Então, eles já entram na fase aguda, né? Assim que se lesionam, a fisioterapia já está atuando. Quer dizer, hoje a fisioterapia está presente em praticamente no tratamento de todos esses jogadores aí. Sim, né? sim. Então, quer dizer, a fisioterapia foi uma coisa que cresceu muito, né? Sim. Hoje, praticamente, eu acho que todos os times de futebol têm o seu departamento. Né? Hoje a fisioterapia já atua com pacientes oncológicos, a fisioterapia já atua no diabetes, então ela está cada vez mais especializada. Isso. E eu digo que ela está ainda subespecializada. Subespecializada, perfeitamente. Doutora, me diga uma coisa. Por que você escolheu essa área de atuação da fisioterapia? Desde quando a gente entra na faculdade, tem gente que se forma ainda na dúvida do que vai fazer, né? Só que eu entrei na faculdade e eu tinha uma tia, né, referência Norte e Nordeste, professora Socorro Brito, foi minha professora na faculdade. E eu, desde quando ingressei na faculdade, eu participava ainda de forma muito imatura, né? Primeiro semestre, segundo semestre, eu participava dos cursos que ela dava, né? A nível de Norte e Nordeste, ela dava curso em 4 estados, e eu viajava, primeiramente eu viajava apenas eu a acompanhava apenas para ter conhecimento do método em que ela propagava, do método em que ela ensinava. Mas naquele tempo você já sabia que ia fazer fisioterapia?
Sim, eu sempre tive aquela, né, medicina, fisioterapia, aquela um pouco, né, mas sempre, nunca tive dúvida da área da saúde. Eu acho tão né? bonito isso, sabia? A pessoa que se forma já sabendo o que quer fazer, já decidido, inclusive, a especialidade. Sim, então eu desde muito cedo, acompanhando essa minha tia, achava lindo a reabilitação. Todas as minhas férias eu viajava, eu a acompanhava nos atendimentos domiciliares, atendimento na clínica, passei a ser monitora dela na faculdade, monitora dela nos cursos em que ela ensinava o método de facilitação neuromuscular proprioceptiva. E hoje eu sou docente, né, as especializações em que eu trabalho são ministrando aula no método de Cabot, né, que foi esse método em que veio desde a minha tia, e eu nunca tive dúvida, né, da minha área de atuação, mas eu tenho certeza que eu tive uma fonte de inspiração. Perfeitamente. Né? Eu tive uma fonte de inspiração em que eu vi os meus resultados brilhantes, né? E sendo difundidos, os pacientes se levantando, o paciente deambulando, né? Fazendo treino de marcha precoce, o grau de satisfação do paciente e dos familiares. Então, eu acredito que é a maior recompensa para um profissional. E eu nunca tive dúvida, desde quando eu ingressei na graduação de fisioterapia, que esse seria o caminho que eu iria seguir. Doutora Jaiane, eu lhe peço um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Doutora Jaiane, nós voltamos aqui com o nosso bate-papo com a senhora e o Praciano, nosso companheiro aqui do programa, deu uma sugestão muito boa. A senhora, na sua carreira profissional, que ainda é curta, a senhora é muito jovem ainda, mas aconteceu algum caso assim que você pegou algum paciente, que o caso era tão complicado que você temeu que pudesse não resolver a fisioterapia? Sim, desafios acontecem diariamente, né? Diariamente eu sou surpreendida com ligações de casos de pacientes bem complexos. E por isso que eu digo a importância da atuação precoce, né, uma fase aguda, né, na reabilitação desses pacientes. Eu tenho N casos a citar. O primeiro caso que me veio à mente agora, né, eu vou falar brevemente 2 exemplos. Foi um paciente de 23 anos de idade, né, um paciente super jovem, 1,95 m de altura, treinador de jiu-jitsu. E o paciente, quando me procurou, falando como tudo aconteceu, eu disse, como tudo aconteceu, né? Ele teve um Guillain-Barré, que é uma polineuropatia, e
A causa é idiopática, não conhecemos a causa em si, existem vários fatores que podem estar associados, ninguém tem como dizer é esse o fator que realmente aconteceu. E ele disse que um dia sentiu uma dormência em um braço. Foi para uma emergência, o médico disse, não, volte para casa, que isso é ansiedade, né? Fez alguns exames, os exames todos normais, volte para casa. No segundo dia, dormência no outro braço. No terceiro dia, dormência nas duas pernas. No quarto dia, ele deu entrada na UTI de um grande hospital de referência em neurologia aqui em Fortaleza, mexendo apenas movimento de globo ocular. E ele diz assim, Jaiane, o que mais me impressionou foi porque eu estava extremamente consciente, eu sabia de tudo o que estava acontecendo e eu não tinha força. Eu nunca esqueço, os relatos de alguns pacientes marcam muita gente como profissional. Eu não sentia força de enxugar, eu não tinha força de levar a mão aos olhos para enxugar as minhas lágrimas e eu chorava desesperadamente. Então, esse paciente, ele passou alguns dias na UTI, assim que saiu na UTI, passou poucos dias no apartamento, né, no hospital, e quando ele chegou em casa, o familiar prontamente acionou a fisioterapia. A fisioterapia, num caso desse, eu atuo de domingo a domingo, juntamente com a minha equipe de fisioterapeutas na reabilitação desses pacientes, para que o paciente não fique desassistido nenhum dia. A gente não dá intervalos de feriados, de final de semana, é realmente um treinamento funcional, treinamento neurofuncional intensivo para o paciente neurológico adulto. Vale ressaltar que eu não trabalho com neuropediatria, eu só trabalho com reabilitação de pacientes neurológicos adultos. Então, esse paciente, a gente começou um treino intensivo de domingo a domingo e com um mês de fisioterapia. A fisioterapia era do dedo dos pés à mímica facial, porque ele teve comprometimento generalizado, né? Motor total. Então, a fisioterapia foi de domingo a domingo e com um mês de fisioterapia, a gente conseguiu, com muita dificuldade, colocar o paciente em pé, mas com a marcha extremamente comprometida. O paciente ele ficou de pé, mas a minha dúvida, a minha expectativa era a melhor possível, mas realmente gera uma dúvida se realmente aquele paciente ele vai conseguir uma marcha plena, com plenitude, né? Se ele vai conseguir se restabelecer, né? 100% na reabilitação dele. E gera dúvida, gera inseguranças, geram desafios em que a gente tem que estar estudando constantemente, se renovando, se reciclando, buscando outros colegas para que a gente discuta o caso, o que os colegas conseguem agregar, né, no nosso tratamento com o paciente. Esse paciente foi muito interessante, que assim que ele ficou de pé, o pai, muito emocionado, deu um carro para ele de presente. Eu disse, ai, será que esse paciente vai chegar a dirigir, né? E hoje em dia, ele está maravilhosamente bem, dirigindo, voltou a trabalhar, não ficou com nenhuma sequela motora, já é pai, já tem um bebê lindo. Então, assim, se reinseriu totalmente em suas atividades, né, suas atividades de vida diárias, né, suas atividades profissionais. E eu acredito que esse é o nosso maior retorno. Esse final de semana, muito brevemente, para não me estender muito, esse final de semana eu fui convidada para um casamento de uma filha de um paciente. E eu dei alta para o paciente, foi um paciente que teve um AVC isquêmico extremamente extenso. Eu comecei a reabilitá-lo em setembro do ano passado, quando foi no ano novo, entre o Natal e o Ano Novo, eu dei alta para esse paciente. E o paciente no Ano Novo já estava dançando forró com a esposa. Coisa linda. Né? Teve uma sequela, uma hemiplegia, né, extremamente grande, estava assim, totalmente sem força, né, força grau 1 de força muscular. E a filha dele, durante o processo de reabilitação de setembro até dezembro, a filha dele falava constantemente no casamento. Quando eu dei alta, eu mandei uma mensagenzinha para ela no celular, dizendo, o seu pai, ela falava tanto no casamento,
Porque eu acho que a maior esperança dela era se o pai iria entrar com ela na igreja. E eu, ao dar alta para o pai dela, eu mandei uma mensagenzinha para ela dizendo: seu pai está pronto para te deixar no altar. Coisa boa. Quando foi mês passado, eu recebi um convite do casamento dela, perdi o contato com a família, e ela me ligou, Jaiane, me diz teu endereço, que eu quero deixar o convite, que eu quero que você compartilhe da felicidade de ver meu pai me deixando no altar. E esse final de semana eu estava lá no casamento dela, prestigiando e fazendo parte desse lindo momento, que para mim é fantástico. Isso é uma beleza, né? Isso é melhor do que qualquer pagamento. Né? Esse é o melhor e maior pagamento que um profissional pode ter. O dinheiro é consequência. Parabéns, querida, parabéns. Isso é muito bom, uma vitória dessa, né? Qual a sensação para o profissional fisioterapeuta diante de um paciente reabilitado? É o que acabei de falar, Você né? acabou de falar. A maior satisfação que a gente tem, eu tento dar o meu máximo. O meu objetivo não é passar muito tempo reabilitando aquele paciente. A minha maior gratidão, o meu maior pagamento é a alta precoce desse paciente, né? Eu não tenho paciente neurológico, eu tenho pacientes porque algumas doenças são doenças progressivas e degenerativas e que precisa do meu trabalho, da minha assistência para o resto da vida, né? Mas alguns pacientes, né, com algumas sequelas motoras que a gente pode dar alta o mais rápido possível, eu trabalho com esse foco, né, da reabilitação o mais rápido possível, porque enquanto eu estou dando alta para um paciente, estão vindo novos pacientes. Então, eu não tenho objetivo nenhum de passar muito tempo com o meu paciente. Que beleza isso, né? Quer dizer, a sua alegria é reabilitar o mais rápido possível. Fico feliz quando os pacientes entram em contato, né, com a fisioterapia de forma aguda, o mais rápido possível, porque isso favorece a alta precoce. Beleza. O projeto Neurocer sempre esteve em seus sonhos profissionais? Sim. Eu tenho 10 anos de formada, né? Sempre atendi pacientes domiciliares, né? Passei 10 anos prestando assistência apenas domiciliar, hospitalar e domiciliar. E sempre o sonho, né, desafiador de montar um espaço de reabilitação para o meu paciente, onde eu pudesse começar no hospitalar e domiciliar e eu pudesse progredir, né, de forma satisfatória com a evolução da reabilitação do meu paciente, porque algumas coisas eu tentava fazer improvisar no contexto domiciliar, mas de forma muito rudimentar, né? E eu queria ir além. Então, como eu pego muitos pacientes de domingo a domingo, chegou um ponto em que a agenda fica um pouco comprometida, né? Por quê? Porque eu tinha o meu deslocamento, né? Eu precisava 1 hora de atendimento, então eu não conseguia atender, passava o dia trabalhando e eu não conseguia, assim, atender muitos pacientes. Por quê? Porque é um tratamento diferenciado, é um tratamento com qualidade, né? Deslocando alguns materiais e tudo isso demanda muito tempo. Então, o projeto Neurocer, ele sempre esteve ativo, assim, sempre foi muito sonhado, foi muito planejado, apesar de que sempre gera uma certa insegurança, né? Assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas o que foi que eu fiz primeiro? Antes de surgir, né, a clínica, eu formei uma equipe de atendimento domiciliar, né? Deixou de ser só a Jaiane e aí cresceu, né? A Jaiane começou a crescer em equipe e a gente, depois da formação dessa equipe, eu consolidei a ideia com a criação da Neurocer, né? Na Neurocer, a gente trabalha com algumas técnicas específicas para a reabilitação de paciente neurológico, como o método de facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é o método de Cabot, no qual eu sou docente de pós-graduações desse método, dou formação nessa área. O método de TheraSuite adulto, que é um método que a gente realiza dentro de uma gaiola, onde a gente coloca um colete apropriado
para esses, né, uma vestimenta apropriada para esses pacientes neurológicos, onde a gente faz correções posturais e o paciente faz o treinamento de 3 horas intensiva, de segunda a sexta, com essa veste adequada. E a gente trabalha com treino de marcha em suspensão, né? O paciente que está inseguro para deambular, o paciente ele está com dificuldade de dar o primeiro passo, a gente coloca um colete, onde a formação dos nossos fisioterapeutas foi feito no Acreditando, em São Paulo. Acreditando é o maior centro de reabilitação e lesionado medular do país. Esses coletes de suspensão eu trouxe do Acreditando, eu comprei lá, porque são coletes confeccionados para dar maior segurança ao paciente, maior conforto ao paciente. E a gente trabalha com pilates solo, né? Com bobot adulto. Então, são diversas técnicas em que os nossos profissionais, eles se aprimoram para oferecer o melhor que há em reabilitação neurológica em pacientes adultos aqui em Fortaleza. Que beleza isso, hein? O projeto NeuroSer sempre esteve em seus sonhos Sim. profissionais? Sim. Qual sua expectativa futura para a clínica NeuroSer? A minha expectativa como docente docente e fisioterapeuta, o meu maior objetivo seria aliar a fisioterapia com a docência, propagando a NeuroSer de forma a de repente, ser um centro um campo de estágio para os pacientes da universidade, né? Trazer parcerias com as universidades. Eu gosto muito, amo a docência, mas eu acredito que você consegue proferir melhor a docência quando você é um bom fisioterapeuta. Falar em sala de aula o que você vive diariamente se torna muito mais fácil, né? Então, eu acredito que antes de eu ser professora, eu sou fisioterapeuta. E eu queria muito aliar, né? Juntar a ideia da docência com a fisioterapia, né? Tornando a NeuroSer, propagando a NeuroSer de forma acadêmica. É um grande desafio e um sonho aí que irei batalhar para isso. Esse NeuroSer, foi você que batizou esse sistema ou não? Em Fortaleza, não, assim, no Brasil, sim, mas tem uma NeuroSer, que é uma clínica de reabilitação também em Portugal. Certo. Mas no Brasil foi você? No Brasil só tem a gente. Que beleza isso, que beleza. Certo, mas eu lhe pergunto... O termo NeuroSer, né? Um outro objetivo também da NeuroSer, foi bom o senhor ter falado, é que eu não foquei apenas na reabilitação. Hoje nós ainda temos apenas a reabilitação da parte da fisioterapia, mas o NeuroSer foi pensando em agregar, né, em complementar a reabilitação do paciente neurológico com parcerias com fonoaudiólogos, com psicólogos, né, com nutricionista, porque o paciente neurológico, a gente tem um espaço para isso, né? O paciente neurológico, ele precisa ser visto como um todo, não é apenas a reabilitação motora. Então, o NeuroSer, né, foi pensando no ser paciente, né, na reabilitação neurológica, mas de uma forma complexa, englobando uma atividade multidisciplinar. Que beleza isso. O nosso produtor aqui, o Praciano, fez aquela pergunta e você respondeu que naquele caso que você respondeu, que era um caso complicadíssimo, graças a Deus você conseguiu curar aquele paciente. Mas já aconteceu algum caso de você não conseguir? Sim. Existem algumas sequelas, eu trabalho com um número acentuadíssimos de pacientes, né, com sequelas de AVE, né, sequelas de AVC, e existem casos desafiadores em que o paciente, infelizmente, ele não consegue retornar à marcha de forma satisfatória, ou que a gente consiga levantar o paciente, e a gente consegue colocar o paciente de pé, mas que o paciente tenha uma marcha com alguma sequela motora. Então, existem as chances sim, certo? Doutora, a gente conversando com uma pessoa inteligente como a senhora, o tempo passa rápido demais, num instante passou essa meia hora.
Com certeza, a senhora vai voltar aqui brevemente para fazermos outras entrevistas, porque esse é um assunto que interessa a todo mundo. Então, brevemente, a senhora estará aqui novamente para nos conceder uma nova entrevista. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de a senhora ter vindo aqui e queria colocar nossas câmaras à sua disposição para a senhora acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Eu acho que o geral mesmo foi contemplado, tá? E eu queria agradecer, acredito que eu contribuí aí de alguma forma para explicar um pouco da fisioterapia neurofuncional, coloco-me à disposição para o que precisarem, né? Brevemente também preciso estar retornando, será um prazer, agradeço o convite e eu queria desejar uma ótima semana para todos. Muito obrigado, doutor, eu fico aí muito feliz com a sua presença aqui, viu? Muito Obrigada. feliz mesmo, viu? Obrigada. Esse programa ele foi criado, viu, doutora? Não sei se a senhora sabe, eu há 30 anos realizo eventos aqui no Ceará, onde a gente homenageia os melhores profissionais, os melhores políticos e os melhores empresários do Ceará. E eu toda semana trago aqui um ou dois dos grandes destaques do estado do Ceará, as pessoas que se destacam em algum setor da vida. E isso me deixa feliz porque a gente traz essa contribuição para a nossa sociedade. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, e todo horário vago que tem na nossa programação, o nosso amigo Praciano coloca de madrugada. Às vezes eu acordo de madrugada, ligo a televisão, está lá passando o nosso programa. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Sempre que tem um espaçozinho, ele está repetindo. E eu acho que um programa como esse de hoje, hein, Praciano? Você vai passar várias vezes, porque é um assunto que interessa a todo mundo. Muito obrigado aos telespectadores, muito obrigado à minha amiga Jaiane. Um grande abraço a todos, uma boa semana para todos, um grande abraço, felicidades. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.